Pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com uma edição do podcast da Educando Solar. Eu sou o professor Gustavo e antes de eu apresentar os nossos convidados, eu gostaria de fazer o convite a todos para nos seguir no canal do YouTube, @Educando Solar, e também no nosso canal do Instagram. Tem muito conteúdo legal, tem muito bate-papo bacana, tem dicas importantes para você que é um amante do assunto de energia solar e também você integrador que faz parte aí desse time maravilhoso que está promovendo a revolução energética aqui no Brasil, tá ok? Muito bem, estou aqui com dois ilustríssimos convidados que já participaram desse podcast de forma individual e agora nós estamos tendo a oportunidade de recebê-los para falar de um tema muito legal. João Felipe e Max Victor, muito obrigado por ter aceito o convite da Educando Solar em participar aqui desse podcast. Pô, Gustavo, é um prazer estar aqui de novo, unindo forças, né, para levar a nossa mensagem. Na verdade, agradecer a oportunidade, o espaço que a Educando Solar, o Gustavo aqui, em nome que está abrindo esse espaço aqui para nós. E fico feliz, abri o podcast, né, da Educando Solar como o primeiro episódio. Estamos aqui quase no finalzinho do ano. A gente falou muito sobre expectativas do ano de 2025 e hoje a gente vai confrontar um pouquinho com a realidade. É isso aí. É isso aí. Agradeço também a oportunidade, Gustavo. Muito bacana a ação, a Educando Solar, trazendo informação, trazendo desenvolvimento para o nosso mercado. Muito legal caminhar ao lado do Max, né? Tanto o Max quanto o Grupo MHZ são pessoas e empresas que nós gostamos de acompanhar, de estar junto pelas boas práticas, por quanto fomentam bem o mercado. E Educando Solar com um papel tão importante na área educacional. Então, legal, muito bacana estarmos juntos. Muito bom. O Max, CEO do Grupo MHZ, João Felipe, CEO da Essencial Engenharia Eficiente, mas aqui no momento eles estão sendo representando, na verdade, a Frente Goiana de Geração Distribuída, porque o assunto hoje é um assunto muito importante que diz respeito aos desafios da geração distribuída, né? O futuro da geração distribuída, riscos, regulação e oportunidades. 2025 foi desafiador, não foi, Max? Conta um pouquinho pra gente aí, o que você sentiu? Quando a gente veio aqui, né, no começo de janeiro, passamos ali por um período ali de ICMS, né, João? A gente sofreu bastante ali com aquela luta dura. Uma luta muito dura, que acaba impactando demais o nosso setor. E a gente trouxe ali uma perspectiva do que seria o ano de 2025. A gente só não contava que teria muitas adversidades que não estavam dentro do nosso cronograma de execução do ano, aonde a gente vem enfrentando hoje problemas que a gente vem trazer hoje aqui, né, junto à Educando Solar, ao apontar quais são esses problemas, quais são essas dificuldades que nós estamos enfrentando dentro do ano de 2025, que no nosso planejamento, que a perspectiva de um ano seria mais tranquilo, na minha visão, João, do que realmente foi. Sem dúvida. Não sei se você já escutou, Max, Gustavo, mas o Max certamente já. A gente costuma falar que o nosso mercado, a gente tem ano de cachorro, então é 7 anos em um. Né? Então, de fato, a gente passa por desafios que são constantes, né? E cada dia parece que a gente amanhece com uma nova ameaça, e essa ameaça, ela abrange tanto a parte econômica, equipamentos, regulatória, política, tributária, como foi a questão do ICMS. Então, né, além do desafio diário do empreendedorismo, de fato, a gente tem que ter o desafio diário, né, de trabalhar em prol, né, do crescimento e do desenvolvimento do nosso mercado sem que essas ameaças o afetem tanto. Legal. A gente já conversou algumas vezes aqui no podcast, né? Um dos grandes problemas, acho que do ano de 2025 foi a inversão de fluxo. Começou muito forte em Minas Gerais, depois São Paulo começou a reagir, Goiás demorou a chegar. Mas a sensação que passa é que agora, em Goiás, o problema da inversão de fluxo está muito pior do que foram nos outros estados. Você quer contar um pouquinho aí, ou João, talvez você um pouco mais na frente goiana, e depois o Max complementa com o lado prático dele.
Como é que chegou nesse nível, né? Faz uma contextualização aqui para aquele ouvinte nosso que está, né, entrando agora, né, para a gente até contextualizar tudo que veio acontecendo. Legal, Gustavo. Muito, muito boa pergunta. Bom, primeiro, o que é a Frente Goiana, né? Isso. Nós, como empresários, empresas aqui no estado de Goiás, a gente sempre sentiu muita falta da união e da força setorial que temos. E, afinal de contas, a energia solar hoje já é presente em mais de 170 mil unidades consumidoras no estado e já atende mais de 400 mil unidades, considerando, né, geradoras e beneficiárias. Ou seja, né, a gente está falando de um tamanho, né, de um volume muito grande de consumidores, geradores, de empresas, né? Então, uma cadeia produtiva de fato muito grande. E a gente nunca teve, né, alguém que nos representasse de fato, seja no âmbito político, administrativo, regulatório, né? Então, enquanto Estado, né, e do tamanho que temos, né, e somos como economia, a gente tem os nossos próprios desafios internos, e a gente sempre estava vendo ali, né, as associações nacionais, né, pleiteando desafios importantes pelo setor, mas de fato muito suscetíveis aqui no estado de Goiás, né, ao que acontecia internamente. E daí vem a frente, né? Então, realmente, como uma representação estadual aqui no nosso mercado, então não só das empresas, né, dos integradores, mas também dos consumidores, né, como foi o fato do ICMS, todos os consumidores do estado de Goiás foram impactados, né, em conjunto, de uma vez só, e esse é o nosso propósito. Temos, né, 1 ano e meio aí de nascimento, mas participamos, né, de ações muito importantes, né, da questão do ICMS, a NT 44, que a gente participou também diretamente, a mudança regulatória, a mudança do sistema adequatorial, agora a questão da suspensão de prazos, né, e inversão de fluxo. Então, a gente vem batalhando bastante aqui pelo nosso estado. Bom, diante disso, né, o que está acontecendo nesse momento, Gustavo? A gente passou a ter um problema sistêmico e generalizado aqui no estado de Goiás, onde a Equatorial ela passa de uma forma totalmente sumária a fazer a suspensão de projetos em determinadas regiões, com a alegação de que tais projetos poderiam estar impactando a rede de transmissão de energia elétrica, e em virtude disso ela tinha que fazer o acionamento a um órgão chamado ONS, que é o Operador Nacional do Sistema. Então, o ONS que cuida das grandes usinas geradoras do país, assim como todas as linhas de distribuição, de transmissão. Bom, só que esse problema ele é tão sistêmico e tão grande que hoje, só dentro da nossa associação, nós já temos mais de 270 projetos que foram diretamente impactados, que foram suspensos. Então, nós estamos falando, né, de quase 300 casas, né, que estão tentando instalar os seus projetos de energia solar e tiveram, né, a suspensão desse projeto, da análise desse projeto realizada pela Equatorial, e isso já abrangendo quase, se eu não me engano, são 73 municípios do estado de Goiás que a gente já tem um mapeamento, né, realizado. E a gente sabe, né, que de fato hoje o Brasil ele enfrenta um desafio, né, do ponto de vista de infraestrutura elétrica. Então o nosso país sempre teve um desafio de planejamento, né, e de investimento, e a geração solar ela foi tão importante para o Brasil de 10 anos para cá que, se não houvesse energia solar, muito provavelmente a gente estaria falando de apagão, a gente não teria energia suficiente para a rede. Certeza, né? E o que é legal é que a energia solar, né, ela veio de investimentos privados, né? Então, quem instalou no telhado das suas casas, né, as grandes usinas, né, solares e eólicas que foram construídas vieram de investimentos privados. Agora, a parte de investimentos em infraestrutura e planejamento de rede deveria, né, ter vindo ali da parte governamental, e isso não foi realizado. Bom, ponto é que isso culminou num problema sistêmico, né, que existe no Brasil, mas esse problema ele é totalmente desassociado do que está acontecendo no estado de Goiás. É isso que eu ia falar. O Goiás meio que está isolado com essa situação, né? Exato. Os outros estados, claro, o problema ele é nacional, Exato. ele é uma infraestrutura, mas a solução adotada pela concessionária aqui em Goiás parece que ela foi a mais drástica de todas, não é isso? Exatamente, Gustavo. Então, na prática, a concessionária, em todos esses 270 projetos que estão suspensos, né, dentro da nossa associação mapeados, a concessionária está ferindo frontalmente o que a regulação determina, né? Então, hoje, todo projeto de energia solar está respaldado por uma lei federal, que é a Lei 14.300, assim como também por
por uma regulação que vem da ANEEL, né, que é o órgão regulador do setor elétrico, que é a Resolução 1000, que determina os critérios, né, e a conduta que a concessionária deve adotar na análise de cada um, né, dos projetos de energia solar que entra lá. E a Equatorial ela passou a ter uma postura totalmente adversa do que a regulação determina, onde ela passa a ter um entendimento próprio, e olha que interessante, Gustavo, esse entendimento parte de uma grande usina, né, uma usina aí vamos falar aqui de mega, né, o quilowatt-pico, uma usina de 13 mega, de 13 mil quilowatt-pico, que foi solicitado o acesso. E o interessante é que é uma usina termoelétrica, tá? Seria uma usina a diesel. Uhum. E foi solicitado o acesso dessa usina na região de Rio Verde e pela potência da usina, esse órgão, a ONS, de fato tem que ser consultado, porque é uma usina despachável, né? Então é a ONS que opera, né, uma usina desse porte. E a ONS avaliou a característica de infraestrutura de rede, né? E como não é, como você falou, não é um problema de Goiás, é um problema nacional, né? Ela apontou que não havia viabilidade de conexão daquela usina por limite de escoamento de rede. Então, a rede não suporta a conexão daquela usina. E ela apontou que quaisquer novos empreendimentos que pudessem causar algum impacto na rede de transmissão, ela deveria ser consultada novamente. Então, a Equatorial pegou esse documento que não tem absolutamente nada a ver com o nosso mercado, né, com o mercado de micro e mini geração, que são as usinas instaladas, né, nos telhados, né, nas residências, e ela passou a ter um entendimento, na nossa visão, totalmente equivocado de que as usinas de micro e mini geração poderiam causar distúrbios na rede de transmissão. E aí o que é mais interessante, né, eu acho que isso é o ponto focal aqui da nossa discussão, é que essas usinas até que poderiam causar, mas desde que ela comprovasse isso através de estudos, né? E a Equatorial, né, em todos esses centenas de projetos suspensos que nós mapeamos até esse momento, não apresentou um estudo técnico que embasasse essa ação em nenhum desses casos. E isso já começa ferindo, né, a regulação, porque a regulação determina que ela sempre tem que comprovar, né, através de estudos técnicos. E no fim, a Equatorial só solicitou análise para a ONS dessa usina, né, termoelétrica e de uma outra grande usina em outra região do estado. Então, né, ela não fez absolutamente nenhum movimento voltado, né, a essas usinas de telhado, micro e mini geração, mas acabou prejudicando centenas, muito provavelmente até milhares de consumidores que gostariam de gerar energia no João, estado de até Goiás. fazendo um comparativo com o nosso vizinho aqui em Minas Gerais, como você trouxe, Gustavo, parece que o problema de Goiás ele é único e exclusivo, e de fato é. Quando a gente separa as problemáticas de inversão de fluxo e do que está acontecendo em Goiás, se eu faço um paralelo, por exemplo, com Minas, nós temos, por prerrogativa ali de lei, uma opção, uma sugestão, uma alternativa a esse problema de inversão de fluxo, que seria a alternativa de fast track, na qual a gente tem ali a possibilidade de gerar junto à carga, sem injetar a rede, a sua energia, a sua geração própria. E o que acontece é que nós nem com o Fast Track nós estamos conseguindo avançar junto à Equatorial a liberação, pegando nessas duas consultas únicas, lembrando que de uma é de uma termoelétrica, afetando a pessoa que está colocando 4 placas no seu telhado. Exatamente. Então, ferindo todo o rito do processo legal, do que tem que ser aferido, prazos e a forma, a orientação, até a negativa, porque o ônus de prova não seria do quem está colocando a placa, é sim que tem que estar fazendo a gestão da distribuição da rede. Nós não estamos falando aqui de transmissão, estamos falando de geração distribuída, GD, então nós estamos falando de distribuição. Então, se eu faço um paralelo do nosso vizinho Minas Gerais, é de fato um caso único onde a gente não tem respaldo nem em jurisprudência da própria concessionária para aplicar esse tipo de impedimento sumário, arbitrário, dentro de um projeto de 4 placas. E eu falo isso 4 placas para a gente tangibilizar a discrepância de ação e reação do que está acontecendo no nosso mercado. E fato, né, que a associação fez o levantamento dessas usinas e temos lá um caso com um inversor de 2 kW AC. Exatamente, são 4 painéis, né, que a Equatorial não fez um estudo do impacto que ele causaria, porque obviamente não existe impacto. Não existe impacto. Né? E existe uma regulamentação que fala que até 7,5 no Fast Track não precisa nem de análise. Não precisa de análise. Já pode, né, exatamente, ser ligado diretamente. Então é exatamente, né, o que o Max trouxe, né?
Então, isso por si só demonstra que a Equatorial, de uma forma arbitrária e intencional, fere completamente, né, o disposto no rito regulatório, né? E ontem nós tivemos uma reunião de mais de 2 horas na Equatorial, isso foi exposto para a concessionária, e o que, sinceramente, eu saí mais chateado dessa reunião e decepcionado foi com a postura negativa dela, mesmo sabendo, né, que ela está ferindo frontalmente o que o regulador determina. Então, é muito ruim. É muito ruim isso, né? E eu queria que você comentasse agora, talvez o Max vai ter mais informações. Projetos novos em função dessa dificuldade. Tá tudo parado. Isso? Gustavo, nós temos relato de... vou chamar uma palavra talvez forte, mas talvez é uma realidade de regiões como Rio Verde, Jataí, de desespero. Eu estou falando aqui, não como empresário, aqui o João como empresário também, mas estamos falando aqui como setor. Nós estamos falando aqui como frente que defende não só o integrador, mas até o consumidor final. Nós somos consumidores finais da nossa geração. Nós temos empresas que 45 dias não vendem. Imagina isso, Gustavo, você dentro de um planejamento onde você fere totalmente o seu cronograma e por uma decisão sumária eu não consigo homologar ou submeter projetos, empresas hoje estão indo à falência. O ponto crítico quando nós trazemos essas situações é que o ponto econômico do Estado vai começar a ser afetado. A frente fez um levantamento, né, junto com até o crédito ao Rafael, que fez esse levantamento com base no que nós temos ali de informação, são negócios que deixaram de circular na casa de 25 milhões de reais nesses 45 dias no Estado. Então, a atenção do efeito dessa tratativa de empresários não sabendo qual vai ser o próximo passo, não sabendo se amanhã ou depois a empresa estará aberta porque ele não pode vender e até de forma consciente e certa como é que ele vai vender, sabendo já da decisão sumária de que a Equatorial não vai aprovar e afetando emprego, renda, o consumidor final totalmente lesado. Até temos relatos de que projetos aprovados na hora de vistoria de homologação eles também foram para a ONS. Então, a própria concessionária se contradiz em muitas coisas dentro do próprio rito interno dela. Sinceramente, eu acho que o pessoal está meio perdido ali, Gustavo. Né? A concessionária. Não, e é interessante, né? Porque normalmente quando a gente fala de crise, a primeira coisa que remete é a crise financeira, né? Então, a gente passou por isso, taxa de juros elevadas, dificuldade de obter financiamento, inadimplência muito alta. Agora o momento está ficando favorável, né? A gente já está vendo sinais, a inflação sob controle, a inadimplência ficando mais controlada, a tendência é que a taxa Selic caia, mas aí vem um problema técnico, né? Que vai, possivelmente, se não tiver uma solução imediata, vai travar tudo agora para o início do ano. E isso é um fato, né? Quer dizer, qual você falou, você não viu sinais de que a Equatorial está preocupada em resolver isso rapidamente? Muito pelo contrário. E complementando o que o Max trouxe, que eu acho que é muito importante essa perspectiva, nós defendemos a energia solar, né, Gustavo, como um direito da geração própria de energia, né? Então, nós estamos no país que tem a energia elétrica mais cara do mundo, né? Max, quanto que a nossa energia subiu agora há menos de um mês atrás? Tivemos 2 presentes em outubro, né? Um aumento de 20% na nossa conta de energia e o direito suprimido de gerar nossa própria energia. Né? 2 presentes para o final de ano. Olha só. Então, você recebe, né, ao mesmo tempo a notícia que a sua conta de energia sobe de um dia para o outro 20% e ao mesmo tempo você está sendo cerceado do seu direito, né? E esse direito vem através de uma lei federal de gerar sua própria energia. Então... realmente é uma coisa que realmente a Equatorial precisa sentar e decidir, né, achar a solução. O problema das linhas de transmissão não é um problema de agora. Exato. A gente já sabia que isso ia acontecer. E, inclusive, esse fenômeno de limitação de escoamento de geração, né, Gustavo, ocorre desde 2023. Então, assim, não é novidade nenhuma. Nenhuma. E aí, se eu posso fazer uma complementação até com o primeiro ponto que você trouxe sobre inversão de fluxo, de fato, Goiás ele demorou mais para iniciar a análise de inversão de fluxo nas usinas de pequeno porte, de telhado, né?
Mas ele começou no primeiro trimestre desse ano, né? E o que a gente viu foram apresentações de pequenas obras residenciais de 4, 6, 8, 10 painéis, né, nos telhados, que de repente você recebia um boleto lá de custo de melhoria de rede de 40, 60 mil reais, sem uma justificativa técnica. Então, isso por si só fere a regulação, né? Então, a Equatorial ela tem que comprovar primeiro, né, que aquele projeto causa distúrbio na rede, e dependendo do porte, por exemplo, esse projeto residencial, você tem direito à gratuidade. Então, como você é um pequeno consumidor, caso haja alguma necessidade de obra na rede, a Equatorial deve suportar esse investimento, né? E aí, quando a Equatorial começou a tentar repassar esse investimento ao consumidor, nós, obviamente, né, questionamos, né, confrontamos, porque era, né, mais uma vez, um equívoco regulatório da concessionária, e inclusive apontando que ela deveria apresentar os estudos, e esses estudos têm que vir com uma RT de um engenheiro, né, o que ela nunca fez. E aí ela começou a receber, inclusive ela foi multada pelo CREA mais de uma vez, né, em virtude da não apresentação dos estudos técnicos, né, ou de um responsável técnico. E aí parece que ela entendeu que ao invés dela fazer alguma coisa, ela pode suspender, sentar em cima, né, e inventou, né, talvez essa ação. Então isso é preocupante. É difícil, é complicado, né? E, bom, emoções muito fortes, né? A gente está falando agora do mais recente, que é a inversão de fluxo, mas não tão distante, coisa também muito recente, teve a medida provisória. Nossa Senhora. Que foram em 2 etapas, né? Foram brigas de 2 rounds ali. E no final das contas, né, a geração distribuída conseguiu eliminar aquela trava, né? Ou aquela taxa que iria provocar um verdadeiro caos aí no setor. Qual que é a sensação que vocês têm, então, diante disso, né? O governo parece que está tentando remar por um lado diferente da sustentabilidade, né? As grandes empresas indo também junto com o governo abraçada, e a sociedade da energia renovável ali lutando no seu 100% a cada briga. É essa a sensação mesmo? É isso que vocês percebem? Gustavo, quero falar para você, ó, que está aqui assistindo, você é integrador, consumidor final. Esquece que eu tenho empresa de energia solar, estamos aqui na frente. Você é consumidor final. Você, em outubro, recebeu uma notícia que você vai ter um aumento de quase 20% na sua conta de energia. E no mesmo mês, por 2 vezes, num período de 60 dias, o governo tentou, para os nossos parlamentares, colocar um custo a mais na sua energia que você está gerando. E agora, me parece que a concessionária, para uma alternativa, tirar de vez o direito de você gerar energia. Gustavo, parece que a gente está assim, contra o mundo. Parece que nós estamos contra o mundo. Não, e é um contrassenso. Ao mesmo tempo que está acontecendo COP30 em Belém. Isso que eu ia falar, mas não deveria ser o contrário, Exato, né? Favorecer a energia solar. Exato. Então, eu tenho uma opinião muito bem formada sobre isso, né? E com quase 10 anos de experiência nesse mercado, a gente, né, os desafios não são de hoje, não são de 2025, são de sempre, né? E a energia solar, ela mexe no jogo, né? Então, o consumidor, por natureza, no Brasil, ele é cativo. E ele sempre foi cativo, né? O que é um consumidor cativo? Todo mês você consome sua energia mais cara do mundo da concessionária, você paga sua conta direitinho, essa energia está sendo gerada através dos grandes grupos econômicos e é assim que funciona. E a energia solar deu a possibilidade desse consumidor gerar a própria energia no telhado da casa dele, né? De uma forma que ele pudesse economizar, trazer essa economia não para o bolso, mas que ele pudesse pagar mais a alimentação da casa dele, para que ele pudesse investir numa reforma na casa dele, para que ele pudesse gerar a economia de uma outra forma, né? Só que ele deixou de pagar a concessionária, ele deixou de consumir a energia dos grandes grupos econômicos, e hoje a energia solar, ela representa 20% da... O que eu acho importante? Quando a gente fala de potência instalada, a gente tem 20% da potência instalada no Brasil em energia solar, o que é muita coisa. Agora, grande parte da energia solar gerada está nos telhados, né? Está sendo consumida, né? Então, quando a gente olha para a matriz elétrica brasileira, a energia solar, e esse estudo, esse número, ele vem da EPE,
que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Energética, então é um dado oficial, inclusive atualizado de 2025, que a energia gerada por micro e mini GD, ou seja, essa energia de telhado, ela representa 6,7% do total da energia gerada no Brasil. Então, ou seja, a gente está falando de um impacto praticamente insignificante, mas ao mesmo tempo que esse consumidor se tornou independente, né, querem cobrar dele o que ele deixou de pagar, querem jogar a conta para ele, então querem tirar esse direito dele. E aí, só para fechar e arrematar isso, né, eu me lembro da briga de táxi Uber, né? Exatamente. A tendência mundial é a autonomia, e até já começando a falar agora, né, estamos falando dos desafios, mas vamos começar a falar das oportunidades, Isso, né? Exatamente. Porque diante do desafio, Exato. tem gente que gosta de piorar o problema. Exato. E tem outras pessoas que gostam de achar solução para isso, né? Exatamente. E aí você já tem as soluções também. Exatamente. Então, o caminho que a energia solar está tomando, e naturalmente ela foi concebida para isso, é para ela estar sempre gerando junto à carga. E ela vai passar a gerar junto à carga, ou seja, no próprio local de consumo, né, nos telhados, cada vez mais dissociada, né, da rede da concessionária. Então, a gente está buscando, de fato, um caminho de autonomia. Por quê? Independente do que acontecer lá para frente, se eu for autônomo, eu posso gerar, consumir e armazenar minha energia, né? E a partir desse momento, eu de fato, né, passo a ter a possibilidade de me tornar off-grid, né? Eu não dependo mais da rede da concessionária para nada. E esse é o sonho de todo consumidor de energia. Ainda mais agora, diante de tantos problemas, né? Exatamente. Ô, Max, rapidinho, o payback. Pô, a gente estava falando sobre Vamos falar um pouquinho disso, dessa oportunidade bacana que as baterias estão promovendo. Até antes de eu falar em payback, até meu sócio, o Paulo Dias, ele sempre falava assim, a concessionária parece que ela trabalha para acelerar a evolução de uma forma da gente depender menos dela. Ela está trabalhando. Ela está trabalhando ao nosso favor na tecnologia e evolução. É interessante essa No início colocação. do ano, quando a gente conversou sobre a perspectiva, a gente estava com uma previsão média de redução de 40% do custo da bateria pelos próximos 2 anos e meio. E a gente tem sentido isso, né, João? De fato, essa redução drástica, muito impulsionado pelo mercado de eletromobilidade, né, as baterias do carro, vai gerando mais tecnologia, mais concorrência, o consumidor final acaba sendo beneficiado. Eu quero fazer um raciocínio. 2020, 2021, a gente vendia uma usina solar, que era só a plaquinha, o seu inversor, o microinversor. A gente estava dando... o projeto estava dando cerca de 4 anos e meio. Vamos falar um pouquinho mais para trás, 6 anos de payback. E as pessoas compravam, dava viabilidade, entregava a solução e benefício para isso. Hoje, com a bateria, a média, e foi até falado numa discussão hoje dentro do Sebrae, hoje o payback está a média de 4,6 anos. Caramba. Com a solução, com a bateria. Então, cada vez mais a concessionária trabalha para que a gente ela perca mais clientes. Que perca, e mais rápido, né? E mais rápido. Quanto mais eu investir em bateria, mais o preço vai cair. Então, se essas dificuldades elas se prolongarem, cada vez mais as soluções autônomas vão fazer mais sentido e o preço da bateria vai cair e a concessionária vai perder mais. Exatamente. E aí eu acho que de fato ela perde, porque hoje todo o sistema de energia solar, né, principalmente os que vieram de 2023 para cá, todos eles já pagam pelo uso da rede, é um pagamento gradativo, né? Então a concessionária tem a remuneração pelo uso do fio, ela tem a remuneração sobre a energia que é injetada, né, e fornecida para um outro consumidor, ela tem uma redução de perdas em virtude da geração junto à carga, então ela tem uma série de benefícios. A partir do momento que aquele consumidor se torna autônomo, a concessionária também deixa de ter esses benefícios. Então, a grande discussão é que quem gera a própria energia, ele deixa de pagar uma parte do bolo. E a partir do momento que ele se torna autônomo, ele sai fora do bolo. Exatamente. Fora. Então, né, para o restante é muito pior. E aí eu quero complementar também o que o Max apontou, que é o payback de baterias.
E aí eu vou dar eu não sei se vocês acompanharam, porque é algo fresquinho também, mas hoje é isso. Hoje a gente faz projetos com baterias ao preço de sistemas convencionais de 2, 3 anos atrás. Então é extremamente viável. E aí eu vou trazer um dado importante aqui também, senhores, que a Frente Goiana de Geração Distribuída, ela faz parte de uma coalizão nacional, inclusive, né, junto ao Movimento Solar Livre, são 24 estados, né, que participam dessa coalizão nacional, e inclusive atuamos juntos lá em Brasília, né, na questão da MP 1304. E ela foi tão discutida e brigada, né, a MP 1304, porque se intencionaria, né, criar uma nova taxa, né, para a energia solar, e algo que, né, seria completamente adverso para o mercado. Mas o texto, né, era muito grande e ninguém teve tempo de analisar tudo. E passou um inciso nesse texto que ele prevê, e eu vou até ler para vocês aqui, que diz o seguinte, é um artigo, inciso 3, os sistemas de geração de energia solar, inclusive micro e mini geração distribuída, habilitados no benefício que trata o artigo 1º, deverão prever sistemas de armazenamento químico de energia na forma do regulamento. Então, já existe uma previsão baseada na própria MP 1304 que os novos projetos de energia solar necessariamente deverão estar vinculados à utilização de baterias. Então, isso não é nada novo, né? Então, por exemplo, na Califórnia, né, na Europa, em alguns estados, isso foi visto, que a partir do momento que entende-se que há um excesso de geração solar na rede, as baterias elas são dispositivos que tornam aquela energia gerada armazenada e que pode ser utilizada num momento posterior, né? Então elas tornam, entre parênteses, despacháveis. Então já existe a tendência no Brasil que as baterias elas se tornem, né, obrigatórias. Pode ser que isso não venha de uma forma regulada agora na MP 1304, mas o que a gente vem falando, né, e o Max também trabalha muito nisso, hoje eu não acho que um sistema de energia solar que não tenha baterias, né, ou que não seja híbrido, não é que não vale a pena, vale mais a pena que tenha, porque futuramente é o caminho que você vai querer incorrer. Então, é melhor que seja feito agora. Entendi. A gente às vezes fica questionando, né? Porque energia solar é uma coisa que começou recente. Brasil, basicamente, em 2012 começou. Projeto 2012. Né? Primeiro projeto. A gente teve um boom em 2020. E no mundo também. Né? Então, às vezes a gente questiona, caramba, mas esse problema de inversão de fluxo também já não teve lá fora? E as soluções lá fora? Porque é muito fácil, cara. O que acontece? Vamos aprender com os erros dos outros, né? O que eles fizeram lá fora para resolver esse problema e que a população ficou satisfeita e as concessionárias também ficaram satisfeitas e que não poderia fazer aqui? Parece que a gente fecha o portão para olhar lá fora e quer criar soluções novas. O que aconteceu lá fora? Vocês conseguem dizer para a gente? Gustavo, foi muito voltado justamente ao armazenamento de energia. Então, por exemplo, na Califórnia, né, a Califórnia é o maior estado de geração de energia solar nos Estados Unidos. E em algum momento, né, eles entenderam que a energia solar estava chegando, né, num ponto de geração onde alternativas precisariam ser buscadas. E lá, as baterias se tornaram mandatórias nos projetos. E lá é tão bacana, e é o ponto que o Brasil, né, a gente sonha em chegar, que lá existe o conceito das smart grids, né, que são as redes de distribuição inteligentes, exatamente. E ao mesmo tempo que as baterias são colocadas, eles instruem uma operação chamada VPP, que são Virtual Power Plants. Então, são plantas de energias virtuais. Então, a própria distribuidora de energia, ela tem a capacidade de operar a energia que está armazenada naquela bateria residencial. Então, né, vamos supor que a concessionária ela passa a ver não só a rede de distribuição dela de determinada região, mas ela passa a ver também o montante de energia que está armazenado nas baterias naquela região. O estoque de energia. O estoque de energia, exatamente. Então, ela começa a controlar, né, a oferta e demanda baseado, inclusive, na energia que está naquelas baterias. E ela remunera o cliente, né, o consumidor. Então, ao mesmo tempo que ele tem a bateria e a concessionária precisa fazer um despacho da energia daquela bateria, ela remunera, né, como se ela estivesse comprando aquele estoque de energia dele. E dependendo do horário, né, e aí são tarifas horárias, então
dependendo do horário, a tarifa tem um preço. Então, né, passa a ser uma fonte também de remuneração. Então, torna uma trade, né? Exatamente. Atualmente não mais a Alemanha, mas a Alemanha passou por isso e incentivou muito a utilização para que a pessoa fizesse o investimento e houvesse esse trading, vamos chamar de trading, de energia, na qual ele vai gerar durante o dia onde tem menos demanda e à noite que tem mais demanda e pouca oferta, e ele fazer essa venda. Então, há-se até uma remuneração em cima disso. Então, o que eu vejo é muito mais em aspectos regulatórios técnicos, nós precisamos fazer a evolução, porque não é problema de tecnologia. Exato. Sim, não já tem, né? Não é problema de tecnologia. A gente precisa rever muitos aspectos regulatórios que tem que deixar mais de ferir a ponta do consumidor, mas trazendo mais soluções alternativas a esse incentivo. Porque eu consigo hoje entregar como setor soluções viáveis de viabilidade técnica financeira, com retorno atrativo e geração até de receita. E eu sano problemas, porque a gente está numa discussão aqui. Estamos falando, a palavra do momento é o curtailment, né? Curtailment, né? Curtailment, onde está sobrando energia. Mas em outra ponta, nós estamos deixando de receber indústria porque não tem energia. Estamos pagando bandeira vermelha. É uma loucura. É uma loucura, cara. Então me parece uma falta de planejamento, falta de regulação e interesse de resolver a questão. Vontade, né? Vontade, exato. E vamos olhar então para frente. Vamos pensar em 2026. A gente tem uma variável política forte em 2026, que é ano de eleição. Sim. A gente tem uma variável econômica que é, olhando para frente, está ficando interessante, que é uma tendência de queda da taxa Selic, uma inflação mais controlada. Olhando só esses dois cenários, só o econômico e o político, o que vocês estão vendo para o mercado solar em 2026? Vamos botar, por exemplo, uma analogia aqui do que a gente sempre vem traçando, linhas de custo de parcela versus custo de uma parcela de um financiamento versus a conta de energia. Vamos pegar somente esse paralelo. Cada vez mais a gente está entendendo que a conta de energia, né, graças ao nosso belíssimo 20% de aumento, ela tende a um crescimento exponencial nesse momento. E com a taxa de juros abaixando nesse cenário, a gente tende a uma parcela mais barata. Então, já há hoje um custo de parcela de financiamento mais barato, que às vezes conta de energia. Agora, com o descasamento, a gente vai ter, mesmo fazendo investimento, tendo um retorno imediato. Mesmo com bateria incluída. Mesmo com bateria, eu ia citar isso. Eu estava agora, antes de chegar aqui, eu estava com o cliente apresentando um projeto. O cliente consome R$10.000 por mês, fazendo um projeto com baterias, financiado, se eu não me engano, em 48 meses, ele paga menos do que ele paga hoje de energia, cara. Então, o cenário econômico, João Gustavo, a gente está preparado para um ano muito positivo, no sentido de destravar projetos, e aí a gente falando de oportunidades para você entender o mercado de armazenamento de energia. Fica ligado, senão está perdendo receita. Mas a gente esbarra nessa questão de regulatório que a gente precisa resolver também. Mas, no sentido econômico, vendas, perspectivas, a gente está esperando um ano positivo, porque baixando o Selic, o poder de compra das pessoas aumenta, uma confiança economicamente ela aumenta, a gente só precisa resolver de fato aspectos regulatórios e jurídicos para que isso não seja um entrave de investimentos para o consumidor. Mas, João, você acha que vai ter vontade política para promover mais regulações a favor da energia solar? Ou vai ter mais vontade política para criar mais obstáculos, ou o que eles chamam de jabutis? Exato, Gustavo. E bacana, muito bacana a pergunta, porque assim, nós podemos falar com propriedade, porque passamos, meu pai, meu sócio, né, essencial, também é vice-presidente da Frente Goiana de Geração Distribuída. E ele passou, né, tanto na votação da MP 1300 como da 1304, passou a semana em Brasília, né, fazendo esse trabalho corpo a corpo. E o interessante é que quando a gente fala de energia solar, é uma pauta comum, é uma pauta popular. Sim, né? sim. Então, o que a gente começa a enxergar é que quem tem alguma posição contrária à energia solar é porque tem interesses escusos.
Mas por quê? Né? Mais uma vez, quando a gente fala de energia solar, a gente está falando de economia no bolso, né, do consumidor diretamente, de energia. Direto. Né? Então, quem não quer isso e quem não quer isso para a população, né? Então, a gente recebe bastante apoio político. Então, por exemplo, aqui no estado de Goiás, a gente fez no processo de aprovação da MP 1304, existe um deputado de Minas Gerais, que é o deputado Lafayette, que é um dos políticos mais importantes no apoio da energia solar, não só hoje, mas há muito tempo no nosso setor. E foi por causa dele que nós conseguimos fazer a retirada do texto, né, da nova tarifa que seria imputada aos consumidores na MP 1304. Só um parênteses, só para quem está ouvindo saber. Existia uma previsão de uma tarifa de R$20 para cada 100 kWh injetado. Uhum. Então, todo mundo que estava injetando energia solar na rede iria ter uma taxa de R$20 por cada 100 kWh e que foi realmente derrubado. Começou retirando da 1.300, Isso. jogou para 1.304 e agora retirou da 1.304. Isso, exatamente. E aí esse trabalho corpo a corpo que nós fizemos com os deputados aqui de Goiás, nós tivemos 80% de votos favoráveis à retirada, né, desse trecho. Então, de fato, é uma pauta que, desde que seja bem apresentada, né, que, por exemplo, nessa questão que a gente está falando da suspensão de projetos, quando a Equatorial fala, ela joga a responsabilidade na transmissão, na ONS, né, e ela ela cria uma narrativa. Mas quando a gente consegue demonstrar a verdade, né, que é a regulação que não está sendo cumprida, né, o consumidor que está sendo lesado, né, então a gente consegue de fato ter atenção, né, e ter apoio político e popular. Então tenho boas perspectivas, Gustavo. Eu acredito que um dos trabalhos que a gente tem que fazer como associação, né, é trazer essa ação, né, não aqui no estado de Goiás, mas os outros 24 estados que nós estamos presentes, para realmente criar uma força, né, uma coalizão nacional em prol, né, da regulação da energia solar. E hoje, né, no Brasil todo, nós falamos de 7 milhões de unidades consumidoras com energia solar, 21 milhões de unidades geradoras e beneficiárias. Então, vamos supor que 80% delas são residenciais. Então, vamos supor que a gente tem ali 4 pessoas por residência. Então, hoje no Brasil, nós estamos falando de 60 milhões de pessoas que consomem energia solar. Né? Então, é grande, é expressivo. Né? Então, nós temos que exercer a força que, de fato, a gente tem. Né? Não, e é interessante, né, João? Eu comentei isso aqui já em alguns podcasts, quando cai esse tema, né, de que necessita de uma união. Porque as concessionárias e o modelo antigo de geração de energia, ele é muito forte. Ele tem um lobby muito forte político. E o solar é novo. E está muito pulverizado. Então, movimentos igual a Frente Goiana e as suas parceiros, seus pares nos estados, né, encabeçados aí pelo Movimento Solar Livre e tantos outros movimentos que defendem essa energia, eles são muito importantes. E você, integrador, precisa entender que o seu interesse também está em jogo. Então, por mais que você não goste de discutir política, você precisa defender o seu interesse. Então, agora está na hora de realmente politizar, mas não no sentido ruim da palavra, mas no sentido de... Não no sentido de ideologia. Não tem nada a ver. É um movimento apartidário, né? É um movimento que está acima de qualquer ideologia, mas de interesse coletivo e nacional. Então é importante você participar disso, participar das discussões, entender o porquê que as coisas estão acontecendo dessa forma e lutar, né? Se juntar aqui à Frente Goiana para que faça realmente um sentido mais dentro do conceito da energia solar. Cara, o conceito é lindo, né? O conceito é maravilhoso, o sol está aí para todos e o Brasil tem um nível de insolação maravilhoso para geração de energia. Não tem porquê a energia solar ser travada por questões políticas. Ela tem que ser disseminada e resolver os problemas. Exato. Né? O problema existe? Existe. Cara, qual que é a solução? Sensacional. Não conhecia essa solução lá da Califórnia, por exemplo, da Alemanha, fazer um trade. Sensacional. Pronto. A concessionária ganha com isso, o consumidor ganha com isso, cara, fica tudo certo, né? Exatamente. E até esse ponto de unidade, que eu acho que é um exemplo prático do que é possível ser feito, no começo do ano, onde teve a questão do ICMS ser cobrado, no momento de discussão interna, quando a gente conseguiu
romper a bolha e o consumidor entender o que ele estava sendo afetado, a gente conseguiu em 45 dias, obviamente, com força política, com força do povo, né, da população, entendendo que isso era ruim, a gente conseguiu resolver. E, de novo, nós estamos passando por isso. A gente precisa romper a bolha, que o consumidor final precisa estar atento aos seus direitos, o integrador atento aos seus direitos, para a gente conseguir resolver isso. Legal. Pessoal, a discussão vai longe, né? Vai longe. Se deixar aqui, vai mais uns 2, 3 podcasts, né? É isso. Mas chegamos aqui ao fim. Eu gostaria que cada um deixasse aí aquela mensagem final, aquela dica de encerramento importante para quem está nos ouvindo. Vai lá, começar pelo Max. Gustavo, mais uma vez, muito obrigado pelo espaço. Foi um prazer falar aqui junto com o João também, né? Espero que na próxima vez a gente volta com pautas mais positivas. Mas fica aqui o meu recado como missão para você, integrador, que segue aqui Educando Solar, que segue a Frente Goiana de Geração Distribuída, você consumidor que usa da energia solar, a gente precisa que você se mobilize para entender o cenário atual do mercado. Então, divulgar isso, acionar os seus conhecidos políticos, para que a gente consiga, de fato, junto à nossa concessionária, resolver de forma mais breve possível, porque nós estamos falando de empregos em risco, nós estamos falando de empresas com possível fechamento, e o consumidor final, aquele que paga lá, não estou falando de grandes usinas, tá? R$200 sendo afetados por esse bloqueio da concessionária. Então, vou pedir para o pessoal seguir nas redes sociais, Max, Victor. Siga o pessoal nós da Frente Goiana de Geração Distribuída para ficar antenado. E, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer, viu, pessoal? Eu que agradeço, Max. E assim, a gente está sempre aberto, a gente gosta de discutir temas muito técnicos, mas é uma situação que realmente exigiu a gente se posicionar e trazer esclarecimento aqui para todo mundo, né? Exatamente. Bom, Max, Gustavo, quero reforçar, né, as palavras do Max. Muito bacana ser recebido aqui por vocês. E eu, né, como representante aqui da frente, eu quero reforçar que nós estamos aqui defendendo o que é certo e o que é de direito, né? E isso serve tanto para o integrador que está tendo o direito, né, de vender e instalar um novo projeto de energia solar cerceado, como do consumidor que está tendo o direito de gerar sua própria energia cerceado. Então, eu pessoalmente, particularmente, não suporto injustiças, e eu acho que isso é uma injustiça com o mercado, né? Mais uma injustiça que está sendo colocada para o consumidor. Então a gente precisa de fato nos unir, trabalhar juntos para que isso seja rapidamente revertido. E agora uma mensagem para o integrador, nós que temos um papel também, né, pelas nossas empresas e pela experiência de destaque. O integrador precisa saber o que está acontecendo, o integrador precisa acompanhar, o integrador precisa estar unido e ele precisa construir um mercado melhor, né? Sozinho, né, Max? Nós não conseguimos, né? Então, a gente realmente precisa ter união, a gente precisa ter representatividade. Hoje a gente estava num evento que, até hoje, tem gente que não sabe nem o que é a Lei 14.300. Então, isso é muito ruim para o mercado, né? Então, você que é integrador, você precisa se desenvolver para ser melhor, para crescer e para se capacitar. Legal. Essa é a mensagem final. Isso aí. Pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês. Volto a falar que aqui na Educando Solar, acompanha a gente no YouTube, tem muita dica bacana, tem muito bate-papo legal, tem muito conhecimento disponibilizado para vocês de forma gratuita. Clica lá no sininho, faça a subscrição ao nosso canal, porque você vai ficar sabendo toda vez que a gente postar algo novo. E é uma forma de você ficar por dentro daquilo que está acontecendo. Como o João comentou, o integrador, aquela pessoa que está trabalhando no mercado, ela não tem o direito de não saber do que está acontecendo. Exatamente. Ela tem obrigação de saber o que está acontecendo. E a Educando Solar tem essa missão, esse objetivo de levar conhecimento até vocês. Muito obrigado pela companhia de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.